Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui para o canal. Hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que é o liberalismo teológico ou o que foi o liberalismo teológico? Pois é, para de acreditar nas bobagens que as pessoas falam no seu ouvido. Para de acreditar nas análises feitas por pessoas que não têm a menor noção do que foi o liberalismo. Tem muitos mitos falando sobre esse tema. Tem gente que fala que o liberalismo esvazia a igreja, enfraquece a fé, que as igrejas no Brasil estão influenciadas pela corrente liberal, que foi uma corrente feita por ateus. Tudo isso é bobagem, bobagem, tudo isso é blá, 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 aquelas conversas fiadas de quem não entende nada sobre essa temática e quer considerar sempre o outro, sempre o que pensa diferente, como alguém que não deve ser creditado, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é o liberalismo. Eu já tenho alguns conteúdos aqui no canal, falo sobre o pai do liberalismo alemão, tenho fazendo um perfil teológico sobre ele, vou deixar o card aqui para você acompanhar. Também tem um vídeo sobre 5 mitos sobre o liberalismo teológico, que eu também vou deixar o card para você acompanhar. E eu tenho certeza que essas leituras vão dar a você um ponto de vista melhor para você compreender essa questão do liberalismo teológico. Uma pessoa não precisa ser um adepto do liberalismo, porque o liberalismo não era uma denominação, não era uma proposta de se fazer igreja, mas era uma metodologia de pesquisa científica voltada à área da teologia bíblica. Aliás, surge o liberalismo como método de interpretação, surge no final do século XVIII com um pastor pietista chamado Johann Philipp Gabler, que ele entende uma coisa muito interessante, muito óbvia até. A doutrina da igreja, ela não se baseia na Bíblia, ou pelo menos não se baseia integralmente na Bíblia. Se baseia na história da teologia, na tradição que faz determinadas leituras e interpretações sobre conceitos, dogmas e até sobre algumas passagens bíblicas, né? E quem constrói esse dogma é a própria denominação religiosa. E ele propõe em 1783 que, a partir daquele momento, a teologia sistemática, dogmática, ficaria a cargo da igreja. Ela que vai falar sobre doutrina, sobre fé, sobre o que crê, sobre o que não crê e ponto. Agora, a Bíblia será lida, interpretada, estudada a partir de ferramentas e elementos próprios que terão a capacidade de, sem depender de uma leitura dogmática, de uma leitura eclesiástica, interpretar a Bíblia e ler o seu texto, os seus idiomas originais, seu processo de construção, de formação e assim por diante. Ou seja, é tirar a Bíblia do domínio da igreja e estudá-la com profundidade, com seriedade, e ao longo do tempo ferramentas metodológicas foram desenvolvidas para se pesquisar essas afirmações e essas realidades muito interessantes. Ou seja, uma maneira de estudar a Bíblia com o que havia de melhor na ciência, na pesquisa, e sem estar ligado a uma tradição específica. É daí que vem o nome liberal, né? O liberalismo ele acontecia na área econômica com Adam Smith, acontecia na área política com as revoluções dos Estados Unidos do século XVIII, Revolução Francesa de 1789, ou seja, o liberalismo é, por definição, uma corrente que não tem o compromisso com o conservadorismo. Econômico, não tem o compromisso de conservar o modelo vigente. Político, não tem o compromisso de manter a monarquia, que era o regime vigente naqueles dois cenários que eu exemplifiquei. E no caso da teologia, não tem o compromisso com uma leitura religiosa específica.
com uma tradição eclesiástica específica. Ele é livre para pesquisar, para averiguar e para propor algo que seja novo. Ou seja, o espírito liberal, ele não tem o compromisso em manter o status quo, seja ele econômico, político, no caso teológico. Ele não tem como finalidade defender um dogma, defender uma determinada leitura da religiosidade. Ele tem liberdade para pesquisar cientificamente, academicamente, e por isso ele ganha esse nome, né? Você sempre tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas, porque elas são preconceituosas, né? Por exemplo, uma pessoa que se considera ortodoxa está falando o quê? Que ela defende a fé correta, a fé verdadeira. Olha, e essa pessoa classifica o outro como liberal, aquele que abriu mão dessa verdade absoluta feita pela igreja da qual ele faz parte, né? A Bíblia não reivindica ser verdade absoluta, definitiva, nem a teologia tem essa proposta, mas é a igreja da qual a pessoa faz parte, cuja sua leitura particular da Bíblia é considerada a verdade última e definitiva. Todas as pessoas que vêm com esse papo, com esse questionamento, não, porque a Bíblia é a palavra inerrante, infalível, ou seja, já são conceitos eclesiásticos, cunhados por autoridades eclesiásticas, e se mantém apenas baseado numa leitura específica da fé, apenas pela fé, porque tecnicamente isso não se sustenta, isso revela uma leitura específica e tem outras leituras também que não têm os mesmos pontos de vista. Vale a pena a gente falar sobre isso. Se você quiser conhecer esse processo da teologia contemporânea com profundidade, vai aqui na descrição que eu tenho um curso completo de teologia contemporânea, como eu também tenho o melhor e mais completo curso de teologia sistemática. São mais de 70 videoaulas para você acompanhar e conhecer muito. Vai aqui no link da descrição que está tudo lá para você acompanhar isso com qualidade. O século XIX surge o método histórico crítico, que, como o nome sugere, é uma metodologia de estudo e interpretação da Bíblia que analisa criticamente, crítico no sentido não de jogar fora, mas de análise aprofundada a partir da história. É basicamente isso, o método histórico crítico, né? Analisar como historicamente aquele texto tinha seu sentido, seu contexto, como ele foi escrito, o que ele apresenta, o que ele quer mostrar, defender, qual o público que recebe esse livro, quem são os autores, não mais baseado na tradição, mas baseado na pesquisa acadêmica. Por exemplo, já no século, até antes do século XIX, já descartam a possibilidade de Moisés ser o autor do Pentateuco. Isso era apenas uma questão de fé, não era uma questão técnica, né? E tecnicamente se percebe por uma série de fatores que não tinha possibilidade dele ter sido o escritor do Pentateuco, né? E a teologia liberal, a teologia do método histórico-crítico, é uma tentativa no século XIX de modernizar a teologia. Porque o século XIX é um século de grandes construções das ciências humanas, antropologia, sociologia, história, geografia, né? Não que essas questões não existissem antes, mas ganharam autonomia e status de ciência a partir do século XIX. Os questionamentos iluministas estão em todo momento, estão tomando conta da sociedade, estão tomando conta das universidades. E o liberalismo era ou ter uma nova teologia ou não ter mais teologia nenhuma, porque ela iria sucumbir diante disso. Então é uma tentativa de modernização da teologia, de diálogo com o iluminismo, uma tentativa de racionalização da teologia, ou seja, uma tentativa de fazer uma teologia com seriedade, né? Com profundidade racional. É claro que não apenas uma teologia iluminista deve ser considerada,
é uma expressão importante, claro que tem outras correntes também muito importantes, mas naquele cenário específico, essa metodologia é uma metodologia que coloca a teologia num outro nível, num outro patamar, porque senão ela talvez teria sucumbido, porque tentaria responder a questões essenciais e racionais apenas baseada na fé, apenas baseada na tradição, e esse tipo de explicação não alcançava mais um status favorável, vamos dizer assim. Não respondia mais como deveria ser respondida, né? Esse método é usado nas academias do século XIX, principalmente na Alemanha, na Áustria, na Suíça, até na França, mas principalmente na Europa Central, né? E ela faz muitas descobertas, como o que eu falei da autoria mosaica, discrepâncias numéricas no Êxodo, né? Formas de textos que eles não foram escritos de uma única vez, não foram escritos por um único autor, como Isaías, por exemplo, e assim sucessivamente. Agora, é interessante que eles não eram ateus, pelo contrário, surge com pastores, com pietistas. Depois, sim, tem a aproximação do iluminismo e por aí vai, mas para você ter uma ideia, o pai da teologia bíblica, o Johann Philipp Gabler, era um pastor pietista, né? O outro grande nome, vamos dizer assim, da teologia sistemática liberal, o Friedrich Schleiermacher, considerado o pai do liberalismo alemão, ele era pastor, era pregador, e todos os domingos, quando ele pregava na sua igreja, a igreja ficava lotada de pessoas que queriam ouvi-lo pregar, porque ele conseguia reunir como ninguém o critério intelectual, o critério científico e a paixão por Jesus e pelo Evangelho. E grandes outros nomes foram ligados a isso. Sempre gosto de citar o exemplo do, já no século final do século XIX, no século XX, principalmente, do Albert Schweitzer, que escreve um livro importantíssimo sobre a questão do Jesus histórico. Era pastor na Alemanha, ganhava um belo salário como pastor, era professor na universidade, ganhava também um belo salário, e ele abre mão de tudo isso para estudar medicina e ir servir no Gabão, na África, sem estrutura, sem dinheiro, sem holofote, e ele serve aquelas pessoas durante anos e anos lá naquele país da África, né? E ele era um teólogo liberal, né? Então, não é verdade que teólogo liberal é apenas formal, é ateu, esfria, etc. Não, quem fala isso não conhece sobre liberalismo, até porque quase não tem textos em português desses autores e dessa corrente. E quem fala isso também fala de algo que é totalmente desconhecido e, é claro, é apenas preguiça de aprofundar o conhecimento, de aprofundar o conteúdo sobre essas questões, né? Então, tem nomes importantes que você deveria conhecer, como Gabler, como o Schleiermacher, como Adolf Harnack, apenas para citá-los como exemplo, e também, claro, como eu já falei, o Albert Schweitzer. Então, não acredite no que falam com você, desde que você não tenha lido nada, né? Leia, pesquise, aprofunde o seu conhecimento, leia fontes diferentes e depois extraia a sua posição sobre esse tema e sobre qualquer outro tema. Se você quiser estudar teologia com a gente, só R$ 29,99 você estuda uma teologia interconfessional, com professores com mestrado, doutorado. É só se tornar membro Café Completo e participar com a gente. Um abraço, em breve a gente volta. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo